para Sesc, Senac e Sicredi, para falar agora com Helena Brochado, fundadora da Com Propósito, palestrante, escritora e consultora em gestão, RH, desenvolvimento de líderes, equipes e sucessão em empresas familiares, e que vai estar falando sobre liderança infinita. Esse é o tema da sua palestra na 22ª Convenção CDL Lajeado, que vai acontecer no dia 26 de junho no Clube Tiro e Caça. Tudo bem, Helena? Boa tarde. De estar com vocês, não só agora e também nessa convenção maravilhosa que a CDL está oportunizando para empresários e gestores no nosso vale, né? É um grande evento e normalmente temos grandes palestras. O que a gente pode esperar da sua palestra? Até porque temos ali o público em geral, mas temos muitas pessoas ligadas ao comércio, temos empresários, temos líderes de equipe, temos gestores de empresas. E aí você fala de um tema que está presente em qualquer negócio, que é a liderança infinita. Exatamente. A Liderança Infinita, ela é uma palestra que eu construí em cima do livro O Jogo Infinito, do Simon Sinek. O que ele fala nesse livro? Que nós fomos criados com regras como se fosse um jogo de tabuleiro, em que para eu ganhar você tem que perder. Qual é a próxima regra? Qual é o próximo passo? O que está estabelecido? Só que a nossa vida, ela não é um jogo de tabuleiro e as regras não estão pré-estabelecidas. A gente vai construindo elas ao longo da jornada. A gente vai se transformando, nós, a empresa, a sociedade, o país, as pessoas, na medida em que a gente vai se desenvolvendo. Então, a liderança infinita é aquela liderança que compreende o contexto, se adequa às necessidades, e isso tudo baseado em 5 pilares. O pilar do propósito, das equipes de confiança, da importância da gente ter flexibilidade cognitiva, e isso é uma coisa que essa turma aí de Lajeado teve muito ano passado, a flexibilidade de poder se reinventar, a questão de rivais dignos, que é eu poder aprender com as pessoas que não, talvez estejam no papel de minhas concorrentes, ou com as empresas que são minhas concorrentes, mas o que elas estão fazendo que eu posso trazer para o meu negócio ao invés de desqualificar. E que para isso tudo a gente chega no 5º pilar, que é o pilar da coragem. Coragem para liderar, para fazer o que é certo, para sair do ego e entender o eco, as implicâncias que tem em cada uma das nossas decisões e a importância que tem da gestão decidir. Afinal de contas, né, o papel do gestor muitas vezes é solitário porque o sim ou o não é dele. A gente sim deve escutar a nossa equipe, construir junto, co-criar muitas possibilidades. Agora, o gestor não pode fugir da raia, que é saber que a decisão final é sua. Vai ser sobre tudo isso que a gente vai falar. Eu estou super feliz de poder estar com vocês. Acredito que vai ser uma das palestras que vai agregar bastante com essa turma. Helena, aqui é a Elisângela, tudo bem? Aí, durante essa palestra, em que você vai abordar, então, esses 5 pilares, você vai trazer dicas, cases, isso tudo para motivar os gestores e as equipes? Exatamente. Eu não sei trabalhar de outra forma que não seja essa que tu está sugerindo, né? De poder contar exemplos, de trazer coisas que sejam engraçadas e conectam com o nosso dia a dia. Eu lembro muito das minhas avós. Eu tinha a avó Klein, e quando a gente, aí, conflito de gerações, né? A gente, na época da adolescência, que queria fazer tudo e às vezes não prestava atenção em alguma coisa, ela dizia para nós: vocês não passaram por guerras, ou seja, deem valor para aquilo que vocês têm, façam as questões corretas, né? Se posicionem. E a gente vai falar muito da questão dos conflitos geracionais, que é algo muito presente hoje nas organizações. A gente sabe que a geração Z já representa 25% do mercado de trabalho e tem uma outra forma de gestão e tem uma outra forma de entender o nosso dia a dia. Então, sim, Elisângela, a gente vai trabalhar com muito exemplo, muita prática e muito humor para trazer leveza dentro de um contexto que muitas vezes não é tão leve, que é o contexto da gestão empresarial. Helena Brochado, vejo no seu currículo que são mais de 500 palestras já, quer dizer, já tem bastante experiência aí, não sei se só com esse tema ou com outros também, e também é psicóloga, né? A gente falou várias formações, várias qualificações, mas também é psicóloga, tem que ter muito de psicologia também para lidar aí com a liderança, com o momento, com as adversidades que surgem, né? É verdade, o gestor muitas vezes ele acaba sendo um psicólogo, alguém que não é terapeuta, mas é terapêutico no processo, né, de poder ajudar os seus liderados a se encontrarem. Muitas vezes as pessoas vêm, né, de uma família muito simples, que
tá triste, trabalha, tá feliz, trabalha, e tem tantos meandres, né, nesse processo todo, o quanto as emoções nos ajudam e nos atrapalham muitas vezes, e a gente precisa reconhecer isso, né? A gente sabe que quando a gente está alegre, a gente se sente super-herói, super-homem, super-mulher, se compromete com muitas coisas, depois diz, meu Deus do céu, como é que eu fui me comprometer com isso? Em outros momentos a gente fica com raiva, e a raiva é uma emoção primária, e ela tem como essência, ela pede para nós a destruição daquela pessoa que nos causou uma certa injustiça, mas claro, eu não posso fazer essa destruição, mas às vezes a gente peca fazendo isso através de palavras, através de gestos, e o gestor não tem esse espaço, não pode fazer isso, né? Então, a importância também que tem, né, Ricardo, dos gestores poderem reconhecer as suas emoções dentro do mundo que está muito complexo, um mundo que está nos tornando cada vez mais conectados, de um cérebro que é analógico, de um cérebro que precisa de foco, e o mundo nos inunda com tantas possibilidades, a gente às vezes tem dificuldade, e inclusive ansiedade por esse exagero, por essa abundância de possibilidades que a gente acaba tendo no dia a dia. Hoje não é mais uma reunião que eu vou ter ao longo do dia importante, são 4, 5, 6, em que dependem de mim, em que eu preciso levar material, em que a minha voz vai ser escutada, em que eu preciso me posicionar e decidir junto com a organização, impactando na vida das pessoas que nela trabalham. Então, realmente, assim, o gestor precisa, em primeiro lugar, se autoconhecer. Eu digo que a gente tem que ter TPM. TPM é uma coisa que os homens têm muito mais do que as mulheres, que se chama tempo para mim. As mulheres abrem muito mais espaço na sua agenda para os outros e acabam perdendo esse tempo, né, de si. E é justamente nesse tempo, para mim, no meu TPM, é onde eu consigo me retroalimentar, me organizar, me motivar. Ter TPM, ter tempo para mim, não significa egoísmo, é ao contrário. É a crença de quanto melhor eu estiver para mim, melhor gestor, pai, mãe, colega, filho, eu vou ser. Então, nesse mundo tão hiperconectado, que as pessoas estão tão ansiosas, o gestor ainda, além de tudo, né, ainda tem que dar conta de poder encontrar esse espaço para si. E por isso que eu digo que os homens têm mais TPM que mulheres. Vocês conseguem jogar futebol com 2 times lotados e ainda ter gente sentada, né, no banco de espera. Nós, mulheres, às vezes não conseguimos nem tomar um cafezinho com uma amiga, porque a gente acaba lotando a agenda com outras coisas. Sabem que outro dia eu estava conversando com um cliente que queria uma reunião numa data e eu não conseguia, e ele viu assim a minha vontade e, ao mesmo lado, a minha impotência de conseguir atendê-lo. E ele me disse, Helena, se para que tu digas sim para mim, tu tenhas que dizer não para ti, nesse momento eu prefiro que tu digas não para mim e sim para ti. Gente, que mensagem assim libertadora, né, da gente poder, em alguns momentos da vida, sim, ter que dizer não para os outros para poder dizer sim para nós. E eu não acho que a vida seja doriana, que eu posso dizer sim para mim o tempo inteiro e não para os outros. Não, mas é importante ter esse equilíbrio. Eu não posso só de sim para os outros e ficar com a cabeça tão lotada de pendências que eu acabo tomando decisões erradas ou terceirizando decisões que eram minhas ou não me posicionando em momentos em que eu sou a pessoa responsável pelo processo. Então, por isso que eu digo, né, a gente precisa ter esses tempos para que a nossa ansiedade baixe, para que o nosso foco aconteça e para que a gente possa tomar decisões mais assertivas na nossa gestão. Helena, essa TPM tirar um tempo para mim, isso parece algo até inaceitável nessa correria que a gente vive. Verdade, as pessoas acham feio colocar isso, né? As pessoas às vezes julgam os outros. Na real, a gente julga os outros por aquilo que eles têm e a gente não consegue para si. Eu tenho cultivado, sabe, esse tempo para mim. Elisângela, semana passada eu estava muito ansiosa porque eu tinha algumas entregas a fazer nesta semana e que eu precisava me preparar. E eu liguei para 2 clientes, que eu tinha 2 coaches, e disse, olha, eu preciso trocar as nossas datas para outra data, porque eu realmente não vou conseguir estar com vocês com a qualidade que vocês merecem. E dos 3, 2 me disseram, Helena, isso é um aprendizado para mim. Né? Quantas vezes a gente acaba entrando na reunião e não estando presente, não estando aqui. Com o corpo tudo bem, mas eu digo com o corpo, com a alma, com o coração, com a intenção de realmente poder entregar o nosso melhor.
Então, por mais que às vezes a gente julgue o TPM, que a gente possa julgar menos, acolher mais e se dar o direito de termos esses momentos de solitude e não de solidão. É interessante porque a gente está falando sobre liderar equipes, né, no mercado de trabalho, e você fala de algo que é na vida particular da pessoa e que vai fazer a diferença também na sua atividade profissional. Isso é bem interessante de ser analisado também, e eu faço questão, gostaria de ter mais o TPM, mas mesmo que ele seja pequeno, em comparação com o tempo que a gente fica dedicado ao trabalho, né, ou outras funções, ele é importante, ele faz a diferença. Agora, deixa eu fazer só um adendo. Pois não. O TPM, ele não é só na vida pessoal, não. Dentro do ambiente de trabalho, a gente também precisa reservar tempos para nós. Porque, para eu ser, de novo, né, para eu ser um ótimo gestor, eu também preciso estar com os meus e-mails em dia, com os meus projetos em andamento, e tem coisas que dependem da minha presença, da minha análise, de momentos de foco, e que são momentos também em que eu não vou estar com a equipe. Então, eu também preciso organizar a minha agenda, tendo esses espaços para mim. E quando a gente fala de TPM, é também ter aquele cafezinho, é também a gente poder incluir um momento de risada, é a gente lembrar que o trabalho também é um lugar para nós sermos felizes e se realizar. Então, acho que a vida pessoal e a vida profissional, elas precisam andar bem para que o ser humano, enquanto ser sistêmico que somos, possa estar feliz e bem consigo. A gente sabe que quando um desses lados não estão muito bem, isso atrapalha a nossa saúde mental. Tem um estudo inglês que fala que o gestor interfere em 68% da saúde mental dos seus colaboradores. Este é o mesmo percentual que os cônjuges interferem na saúde mental do seu outro cônjuge. Então, tanto o gestor como a pessoa com quem a gente escolheu morar tem uma interferência intensa em cima da nossa saúde mental. Às vezes a gente diz, não, mas eu como gestor não interfiro tanto na vida da pessoa. Mas daí nós mesmos, como gestores, recebemos um feedback do nosso diretor, do nosso CEO, da nossa CEO, e isso bate forte, isso chega na nossa casa. Aí a gente se dá conta que sim, assim como o meu gestor me deu esse feedback e eu fui para casa mal, eu também posso gerar isso na minha equipe. Da mesma forma, quando a gente conquista algo maravilhoso no trabalho, a gente também se nutre disso e traz para a nossa casa. E o contrário também é verdadeiro. Quando algo maravilhoso acontece na nossa casa, a gente também consegue ser muito mais pleno e feliz também no nosso ambiente de trabalho. Então, o TPM está presente nos dois. A gente tem que achar esses espaços em ambos os lugares que a gente estiver, em todos os lugares em que a gente estiver. Cavocar, trabalhar para que isso aconteça, intencionalmente. Tá tudo interligado, né? A vida da gente é uma só, não dá para apertar um botão e tirar o que tu trouxe do trabalho quando tu chega em casa e vice-versa, né? Eu gostaria de pegar um outro ponto, Helena Brochado, porque a gente está num tempo de muita tecnologia. Você falava agora há pouco de atualizar os e-mails. Eles continuam existindo, mas eu te diria que o meu maior desafio aqui por exemplo, atualizar o WhatsApp, né? Ainda mais que a gente trabalha no meio de comunicação e vê informação de tudo que é lado, além de demandas internas ou questões para organizar. Qual é a sua orientação, sua dica em relação a isso, a tecnologia, o uso para o bem, né? Em relação ao trabalho em equipe? O Jamais Cássio, ele é um futurólogo americano, e em 2018 ele criou uma expressão chamada mundo bunny. O mundo bunny, o B é de Brightly, frágil, A de ansioso, N de não linear e I de imprevisível. O Brightly, que é esta fragilidade, ele associa justamente ao que tu estás colocando, que é essa nossa hiperconexão global, em que o que acontece, o dólar que sobe, o dólar que desce, o tufão, o Covid, tudo interfere diretamente em qualquer outro lugar, né? Então, nós seres humanos, somos seres analógicos e não seres digitais, e a gente precisa reconhecer isso. A gente vai se intoxicando desse exagero de links que chegam, de mensagens que chegam, de vídeos que são sensacionais. A minha sugestão, para que a gente fique menos frágil nesse contexto tão conectado, eu tenho um grupinho no WhatsApp meu, em que tudo que é link, mensagem, que eu até acho legal, eu vou colocando lá.
aquilo me acalma a ansiedade. Eu sei que eu nunca vou acessar aqueles links, mas tá, se um dia, quem sabe, talvez Deus me der um dia a mais, assim, talvez eu consiga. Então, é isso, né? A gente conseguir direcionar o que realmente nos interessa, filtrar, saber que a gente não vai dar conta de tudo e a gente precisa ter tempos de limpeza. Eu sou uma pessoa que tenho dificuldade de me concentrar. Eu, Helena, agora estou terminando de escrever o meu livro, que vai ser o Diário da Liderança com Propósito, vai ser lançado em setembro. Vou para Lajeado aí lançar com vocês também. E para eu escrever esse livro, eu tinha que desligar, fechar o e-mail, botar meu celular no mudo, no silencioso e fechar o WhatsApp. Porque são todas fontes de entrada que nos tiram a atenção. No livro Existencialismo, eles colocam que a gente demora 23 minutos a voltar ao estado de concentração anterior a cada interrupção. Então, imagina, se eu estou super concentrada, fazendo um relatório, escrevendo um livro, fazendo uma apresentação, montando um projeto, e aí eu me interrompo para alguém que está me perguntando, vamos almoçar junto? Ou, tá tudo bem por aí? Eu demoro 23 minutos depois para voltar ao estado de concentração, de flow anterior. Então, a gente tem que dar de novo os limites, né? E quem dá o limite não é o outro, somos nós. O outro não sabe que eu estou escrevendo livro, o outro não sabe que eu estou imerso num projeto, o outro não sabe das demandas que eu tenho que fazer. Então, nós precisamos, sendo gestor ou não gestor, colocar esses limites. E quando a gente coloca isso de forma verdadeira e explicando para a pessoa o porquê que neste momento eu não posso, as pessoas tendem a compreender mais. Então, foi comum nesse meu período eu poder dizer para pessoas, inclusive para projetos, que nesse momento eu estou dentro de um projeto muito importante e que hoje eu não vou conseguir falar contigo. Amanhã, às 8 da manhã, eu já tenho agenda para que a gente possa conversar e para que eu esteja com a atenção, com a concentração e com a qualidade que você deseja, que você merece, que eu quero te entregar. Né? Agora, é diferente de eu dizer, agora eu não posso. Agora eu não posso, claro que a gente pode dizer isso, mas se eu contextualizo a pessoa com o meu momento atual, a tendência é que a outra pessoa tenda a compreender muito mais. Então, quem não é gestor, e às vezes o gestor pede, pode vir aqui na minha sala agora, a nossa tendência é sair correndo. Pô, o CEO me chamou, o diretor quer uma reunião, que também não estava agendada, a gente poder dizer, olha, eu estou terminando aquele projeto que tu mesmo acabaste de me pedir, eu preciso de mais meia hora, é viável, não é? Então, nem sempre as pessoas vão aceitar, mas às vezes a gente tem que ser um pouquinho atrevido, ou talvez sincero, eu acho que seja a palavra mais adequada, para que o outro também saiba um pouco do que a gente está fazendo. E eu acho que hoje as pessoas estão numa demanda incrível, o senso de urgência está adoecendo as pessoas, e a gente precisa aprender a dar limites. Fácil? Não, não é. Dá vergonha, muitas vezes sim, porque a gente acredita que vai ser julgado. Poxa vida, o que vão achar de mim se eu disser que agora eu não posso? Mas às vezes a outra pessoa não tem a intenção de nos atrapalhar, né? Nem é algo tão urgente, ele só quer falar conosco, então poder checar isso, que a gente não tem feito mais. Helena Brochado, então, palestrante da 22ª Convenção da CDL Lajeado. Agradecemos por você participar aqui da programação da Rádio Independente e agora ficamos mais ansiosos ainda para poder participar desse momento importantíssimo que vai acontecer nesse mês aqui em Lajeado. Verdade, a convenção vai ser incrível, a gente está aí organizando com muito carinho com a turma da CDL, além de mim tem outros palestrantes que eu vou acompanhar o dia inteiro com vocês, quando eu estava organizando a agenda, eu digo, não, eu vou fechar o dia inteiro, porque às vezes a gente vai para um evento, só vai fazer a palestra e acaba retornando, mas esse eu fiz questão de poder estar o tempo inteiro, porque eu acredito que é um evento que vai alimentar a alma da gente. A gente precisa de TPMs, vai ser um evento de TPM, tempo para mim, para que a gente possa aprender, reconhecer e se conectar. Com certeza. Um grande abraço, Helena. Até mais. Até, obrigada. Helena Brochado, ela que é uma das palestrantes, então a palestra dela está marcada para as 3 horas da tarde, Liderança Infinita, tem outras palestras em convençãocdllajeado.com, você tem mais informações, está no segundo lote, os ingressos para associados CDL R$ 399 para todo dia, né? Com almoço incluído, com coffee breaks e todas as palestras. O segundo lote para quem não é associado à CDL, R$ 479. A Rádio Independente vai fazer programação de lá ao longo de todo o dia 26 de junho. A gente vai para o intervalo agora, daqui a pouco voltamos.